Muito boa noite para você, seja bem-vindo à nossa programação. Agora são 7h10. Efeito cascata. Depois que o prefeito de Manaus nomeou o filho para o cargo de secretário municipal, o precedente para o nepotismo foi aberto. É isso que preocupa o Ministério Público de Contas, que ingressou com denúncia contra o prefeito e pede anulação da nomeação de bisneto. Segundo o procurador-geral, os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa foram violados e essa situação pode influenciar os outros municípios do estado a seguirem os mesmos passos, nomeando cônjuges, companheiros e parentes. O caso já tinha sido levado, inclusive, à Câmara Municipal, que rejeitou a denúncia. E mesmo contrariando os aliados de Arthur, agora a situação deve ir até o Supremo Tribunal Federal. E veja também. Dados alarmantes: crianças cardiopatas sem atendimento e morte infantil por infecção hospitalar. Processos são abertos para apurar o desastre na saúde pública, tanto do estado quanto na atenção básica. Atenção usuário, está de volta os 30 segundos para passar na catraca do ônibus. A medida vale para quem usa o Passa Fácil. E ainda, longe do calor, primeira feira climatizada inaugurada na zona norte de Manaus. Agora, no A Crítica na TV. A gente começa essa edição falando da polêmica envolvendo o tempo para passar nas catracas dos ônibus na capital. Depois de muita discussão, vai voltar a valer os 30 segundos para validar o Passa Fácil. A medida surgiu depois de um acordo entre a Defensoria Pública, órgãos de defesa do consumidor e o Sinetran. Ainda não tem data definida, mas nos próximos dias o passageiro que usa cartão magnético Passa Fácil ou Vale Transporte vai voltar a ter, no máximo, 30 segundos para passar pela catraca. Se exceder esse tempo, vai ser cobrada uma outra tarifa. Mas agora, o usuário pode ser ressarcido na próxima recarga. Porque isso vai ficar registrado no sistema. Todavia, nós entendemos que o período de 30 segundos para a passagem na catraca é mais do que suficiente. O Sinetran garantiu que esse limite de tempo é necessário para evitar a quebra dos equipamentos. Porque hoje a situação é mais ou menos o seguinte: o usuário valida o cartão, mas se demorar a passar pela catraca, o equipamento continua funcionando. Em alguns casos, chega até queimar. Segundo o Sindicato das Empresas, todos os meses, por causa dessa demora, pelo menos 17% dos ônibus tinham que ir para manutenção. O que é um índice muito alto e gera um prejuízo que acaba até podendo onerar o custo da tarifa. Então, nós temos que combater todo o que é tipo de prejuízo e essa é uma forma de fazê-lo. O limite de tempo para rodar a catraca entrou em vigor no dia 4 de setembro e causou polêmica. Os usuários ficaram confusos e a Defensoria entrou com uma ação para suspender a medida, por considerar a determinação arbitrária sem consulta à população. Com o acordo, inclusive com a participação de órgãos de defesa do consumidor, caso as empresas não cumpram com o reembolso, vão ser penalizadas. A violação de direitos do consumidor, dada a existência do processo, conforme nós estamos requisitando, vai se sujeitar, a caso não haja reposição, à aplicação de sanções, dentre elas multa. Estamos de portas abertas a receber as reclamações. Nós temos diversos meios de comunicação, inclusive o recém-reformulado Disque Defensoria, Ligue 129. E olha, agora na saúde, novas denúncias. O Ministério Público do Estado vai apurar uma situação que considera de calamidade no Amazonas. São várias acusações que já se transformaram em inquéritos e estão ligadas principalmente ao atendimento de crianças. A repórter Tamires Cler tem mais detalhes. Ao todo, são 10 denúncias investigadas pelo Ministério Público Estadual a respeito de uma série de problemas no sistema público de saúde, tanto na capital quanto no interior. Um dos inquéritos instaurados pelo MP é a respeito do hospital e pronto-socorro da criança da Zona Oeste, onde, segundo o próprio gestor da unidade, de janeiro a agosto de 2016, 21 crianças morreram porque adquiriram infecção hospitalar na unidade. Na época, o gestor não soube dizer como era feita a avaliação dos níveis de infecção hospitalar no local.
Outro caso é do Hospital Francisca Mendes, que tem uma lista grande de crianças cardiopatas que esperam atendimento emergencial, mas por falta de leito, a unidade ainda não conseguiu atender esses pacientes. O MP investiga ainda a interrupção do serviço aeromédico intermunicipal e interestadual, que causou a morte de pelo menos 6 pessoas. O MP baseou as denúncias no artigo 19 da Constituição Federal, que diz que a saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir o acesso da população a esse serviço por meio de políticas sociais e econômicas eficientes. Tamires Claire para o A Crítica na TV. E olha, nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde para falar a respeito dos inquéritos, mas a gente não teve resposta nenhuma até o fechamento desta edição. E ainda falando de saúde, o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu uma decisão favorável ao uso de medicamento com substância encontrada na maconha a uma paciente de Manaus. A Justiça determinou que a Suzan forneça de maneira contínua um remédio à base de canabidiol a uma paciente que tem epilepsia. A decisão foi tomada por unanimidade pelas câmaras reunidas do TEJAM, que rejeitaram o recurso interposto pelo Estado. O governo havia negado o fornecimento de canabidiol por alegar que a substância não está no elenco de remédios do SUS e que a paciente não tinha se cadastrado no programa de medicamentos excepcionais. Segundo o desembargador Iedo Simões, a paciente comprovou sim, por laudo médico, que seu problema de saúde é resistente às medicações que estão disponíveis no mercado nacional. E disse ainda que a ausência na lista do SUS não implica no seu fornecimento. Esta é a primeira decisão das câmaras reunidas em relação ao assunto. Agora a gente fala de trânsito, vamos ver imagens ao vivo para você. Estamos ali no sentido zona leste da cidade, Alameda Cosme Ferreira. Estamos ali próximo ao bairro Novo Reino. Agora a nossa moto está parada no trânsito, né? Agora à noite são 7h17, você vendo imagens da Alameda Cosme Ferreira. Nosso motolink ali tentando driblar esse carro, né, que estava ali parado. E agora o trânsito começando a fluir, mas a gente vê que o trânsito ainda é lento na Alameda Cosme Ferreira nesse momento. Agora sentido Zona Leste. Daqui a pouquinho eu volto com outras imagens do trânsito para você, com imagens aéreas, viu? E a seguir, o CETAM prorroga prazo para as inscrições em cursos técnicos na capital e no interior. E ainda, o Ministério Público de Contas quer anular a nomeação de Arthur Bisneto para chefe da Casa Civil. A gente volta em instantes, agora são 7h18, eu volto já já.